a coordenadora foi e convidou o professor para ir lá, ela queria fazer uma surpresa para ele. O nome dele ia ser chamado lá no meio de um salão muito bonito. E aconteceu que o nome dele não foi chamado. Esqueceram. Houve uma falta de comunicação, não apareceu o diploma. Ainda bem que ela não tinha dito nada para ele, então ele não sentiu falta de nada, não ficou decepcionado. Mas aí quando ela me avisou, nem fiquei sabendo, eu falei, não, temos que entregar esse diploma, eu vou lá na escola, eu vou entregar, né? Vamos combinar um dia. Então combinamos um dia, escola pública do Estado, né? Uma escola de ensino fundamental 2 e médio, né? E então eu fiquei assim como que paralisado, porque eu imaginei, não é possível que eu estou vendo, imaginem. Ele era professor de física e de matemática, para começar, né? E eles então fizeram no intervalo, colocaram todos os alunos no pátio, sei lá, podia ter 250 alunos, aquele barulho tremendo, imagina, um pátio da escola pública, né? Era um pátio que dava para uma espécie de teatro, assim. E aí então a diretora falou, então vamos hoje homenagear o professor, ele chama-se Cromâncio, tem um nome que é muito raro, parece até nome de elemento químico, né? Então ela falou, professor Cromâncio. Aí entrou o professor Cromâncio, né? E os alunos começaram a bater palmas e a gritar, Cromâncio, Cromâncio, Cromâncio. E era professor de matemática, né? Eu não acreditava, quer dizer, o professor de matemática, em geral, ele é execrado, né? Ele é o carrasco, né? Todo mundo tem medo. Você tem medo de matemática? Tem, né? Então, mas ele era amado, aquele professor, né? E aí então chamaram 2 alunos para fazer o depoimento. Veio uma menina, mais ou menos da sua idade, um pouquinho mais velha, que falava assim, ela estava no 1º ano do médio. Olha, desde o 6º ano que eu tenho trauma de matemática, ela dizia, né? Na hora da prova eu ficava nervosa, não sei o quê, e eu dizia, não, eu vou desistir, que eu não tenho jeito, viu? Ela dizia isso. E depois eu comecei a ter aula com o professor Cromâncio, e ele era tão simpático, e ele explicava tão bem, que eu comecei a entender a matemática e gostar de matemática. Ela dizia isso, ela já estava no 1º ano, né? Imagina, a menina fazendo depoimento, quer dizer, não era nada artificial. Depois o outro rapaz, que era um rapaz que acho que já estava no 2º do médio, o depoimento dele foi que o professor Cromâncio ajudou os alunos a fazer uma pesquisa de física, um projeto de física para entrar numa dessas feiras de ciências, não é? Ele foi tão bom conosco, ele até deu dinheiro para a gente pegar um táxi para levar o projeto no correio e colocar antes do prazo. Devo tudo ao senhor, professor Cromâncio, né? E depois ele fez um discurso, né, que eu nem precisei fazer sermão naquele dia, porque ele já falou, né? E ele falou o seguinte, olha, eu tenho paixão por tudo que eu faço, né? Então, eu tenho paixão pela matemática, pela física, pela química, né? A minha alegria é transmitir aquilo que eu aprendo, né? E depois aí começou a falar isso, olha, não basta só você aprender isso ou aquilo, você tem que aprender a ser pessoa. Tudo que eu estou falando aqui agora, ele falava lá para os alunos, né? E eu falei, parece que eu estou sonhando, né? Numa escola pública, um professor de matemática, aplaudido, porque vocês vejam, era o que nós estamos vendo, quer dizer, ele transmitia com entusiasmo a sua matéria, ele conquistava os alunos por causa daquilo, né? Então, um professor assim, ele transmite esses ideais acadêmicos e profissionais, né? Ele tem a paixão por aquilo que ele aprende e ele consegue transmitir aquilo aos seus alunos. Um bom professor, ele tem que ser entusiasmado pela sua matéria. Todo professor tem que ser assim, já repararam? Em geral são assim, né? Os professores chegam lá na primeira aula e falam, a matéria mais importante que vocês têm é a minha, não sei se vocês já repararam, né? Todos falam a mesma coisa, né? Porque eles são apaixonados por aquilo lá, né? São entusiasmados. Se você não está entusiasmado por aquilo que você estuda, que você conhece, você não vai conseguir transmitir, né? Então isso tem que ser um professor, né? Com isso ele vai ensinar os alunos
a série de qualidades, né? Fortaleza na dificuldade. Ah, não estou entendendo, professor. Ah, errei, né? Tirei uma nota baixa. Não, mas o professor vai ter que ensinar. Mas olha, você vai ser capaz, você vai estudar, né? Eu sempre conto, se vocês me permitem, um exemplo, que é contra-exemplo, mas é um primeiro zero que eu tirei, primeiro e último zero. Eu tirei um zero na minha vida, viu, minha filha? Você não desanima. Tirei um zero uma vez na quinta série. Antigamente era o quinto ano do ginásio, né? No quinto ano do ginásio tinha um professor de português, muito rígido, de bigode, muito sério. Ele começava a aula fazendo uma chamada oral. Eu já queria deixar os alunos assim, gelados, né? Então ele entrava, todo mundo fazia ninguém se dava nenhum movimento, nada, porque ele já entrava assim, começava a aula com uma chamada oral, e ele escolhia aleatoriamente um aluno, né? Ele pegava a lista lá, escrevia um número e falava, número 5, quem é? Era o meu, aquele dia era eu, Carlos. Eu fui lá na frente, imaginei agora. Aí ele fez uma pergunta que eu já não me lembro, que já passou um pouco de tempo, imaginem, né? Que era um assunto que ele tinha falado na última aula. Eu não tinha a menor noção do que ele perguntava, então, nada. O senhor não sabe? Não, não sei. Não sabe? Então o senhor vai levar um zero. Zero. Primeira vez que tive um zero, minha filha. Aí, aquele zero foi muito bom para mim, sabia? Às vezes é bom a gente levar um zero, né? Porque eu falei, e agora? Né? Cheguei em casa e falei para o meu pai, estava com vergonha. Pai, aconteceu isso. Ele falou, não, você tem brio, agora você tem que enfrentar isso aí, né? Fortaleza na dificuldade. Então eu comecei a estudar português, para tentar tirar nota boa nas outras provas, para conseguir a média. Eu não vou contar o fim da história, claro que você sabe se eu estou aqui, porque eu consegui superar aquele zero lá, né? Na quinta série. Bem, constância no esforço, né? Por que a escola ela ajuda a formar como pessoa? Porque a educação é feita muito lentamente, faz parte do ser humano, a gente aprende as coisas devagar, né? Vocês veem um pato ele sai do ovo quando ele nasceu. No dia que ele nasceu, né, tem um monte de patinhos, a pata entra na água, o patinho recém-nascido, no mesmo dia, ele tem que, se a pata sai, os outros patinhos, ele tem que ir atrás, né? E ele não sabe, ele não fez curso de natação, né? Ele não sabe que as penas produzem um óleo que faz com que ele flutue, né? Então o patinho entra na água, ele se desequilibra um pouco, molha o bico, assusta, mas ele vai, né? Mas o ser humano não, o ser humano demora muito. Uma criança, quanto tempo demora para ficar de pé? Quanto tempo demora para dizer mamãe? E o pior é que se ela, em vez de falar mamãe, ela fala papai primeiro, essa coisa toda, né? O ser humano demora muito para aprender, né? E isso tudo é escola de virtudes, né? Escola de formação da personalidade. A gente tem que ir aprendendo aos poucos, tem que ter calma, tem que ter esforço, né? Tem que se superar, né? Saber vencer sem se acomodar, né? Ou seja, um aluno que tira uma boa nota, dizer, às vezes, em geral, os mais inteligentes, às vezes, são os mais preguiçosos, porque o professor explica, ele pega tudo rapidamente, né? E ele praticamente nem precisa estudar, ele aprende tudo na aula. Às vezes ele é mais preguiçoso por isso. Às vezes o mais inteligente é o que atrapalha mais na sala de aula, por isso. Saber perder e assimilar as frustrações. Na vida a gente tem muita frustração, a gente tem derrotas, a gente não consegue as coisas, né? Hoje em dia, em São Paulo, surgiu esse problema, que é um problema mundial, de alunos tentando suicídio, né? Por quê? Porque foram mal formados, não aprenderam a enfrentar frustrações, né?
desmanchou o namoro, pronto, bom, meu namoro era tudo para mim, minha vida não tem mais sentido. Calma, não vai acabar o mundo, desmanchou o namoro, né? Teve uma nota baixa, né? Reprovou de ano, né? Vamos saber perder, né? Vamos tirar a lição, por que aconteceu isso? Né? Então, isso é o momento para ajudar. Por que você perdeu o ano? Porque você descuidou, porque você se dispersou, né? Superar as deficiências. Onde é que estão as minhas deficiências? Onde é que eu não estou conseguindo me superar? Descobrir os próprios talentos, né, as qualidades que cada um tem, isso tanto na escola como em casa, né? Qual é o defeito? E qual é a qualidade? Às vezes nós corremos um grande erro, que é de só conhecer os defeitos das pessoas e enquadrá-las pelos que elas têm de defeituoso e não pelas suas qualidades. Tem um conto indiano que diz assim, que todas as pessoas na vida estão em fila indiana, né? Carregando duas sacolas. Uma sacola na frente, outra sacola atrás. Na sacola da frente, nós carregamos as nossas qualidades. Veja como eu sou bom, né? Eu sou demais, eu sei fazer as coisas, as minhas ideias são melhores que as dos outros, né? As minhas realizações. E os meus defeitos estão lá atrás. A gente não vê os defeitos. Mas como todos estamos em fila indiana, nós estamos vendo as nossas qualidades aqui e vendo os defeitos do outro que está na frente, com a sacola com a mão para trás, não é? E assim a gente tem essa dificuldade, a gente fica batendo na tecla, porque se a gente fizer uma lista, né, dos defeitos dos outros, a gente faz na hora, né? Agora, fazer uma lista dos meus defeitos, né? Então, a gente conhece os defeitos dos outros, mas não os próprios defeitos, né? Então, nós temos que fazer um esforço, dizer, tá certo, esse aluno tem um monte de defeitos, mas quais as qualidades dele? Esse filho tem um monte de defeitos, mas quais são as qualidades? Em vez de você ficar batendo nos defeitos, promova as qualidades, né? Olha, você é capaz, né? Quando você faz as coisas direito, né? Você arrumou lá o seu quarto, você não sei o quê, você com computador, você é demais no seu computador, né? Você resolve tudo. Como é que você não vai resolver isso daí? Né? Paciência, saber esperar, também é uma grande virtude. Hoje em dia, os nossos jovens, nossos filhos e nós mesmos somos muito impacientes. Nós estamos sendo treinados para ter tudo resolvido na hora. E a vida não é assim, né? A gente toma o remédio e 15 minutos fala, tomei o remédio, faz 15 minutos e não deu efeito. Vou reclamar para o médico. Não, calma, né? Não consigo acessar que a internet, que não sei o que. Calma. Bem, vamos em frente que o tempo está correndo. Valores na convivência. Vou contar a história aqui do menino vietnamita. Essa é uma história muito bonita. Era uma aldeia no Vietnã, durante a época da guerra, que sofreu um bombardeio. Havia muitas crianças ali, uma escola, e algumas crianças da escola também foram atingidas. E havia algumas mais gravemente enfermas e outras não tão gravemente. Mas uma menina tinha perdido muito sangue, estava com necessidade de receber transfusão de sangue. E havia umas enfermeiras e uns médicos americanos que não sabiam falar o dialeto de lá, mas de alguma forma eles tentaram explicar para as crianças que era preciso tirar sangue para dar para a menina que estava muito mal. E fizeram os testes, encontraram 2 ou 3 das crianças que tinham sangue compatível. Então, um dos meninos falou, eu posso ir. Então, quando os caras me deram, né, o braço para ele começar a tirar o sangue, o menino começou a soluçar, né? Começou a chorar, né? E não conseguia conter o choro. E a enfermeira também não sabia muito o que estava acontecendo, se estava doendo, se estava, né? Mas continuou. Aí ela tirou uma quantidade de sangue
Aí, nesse momento, chegou uma pessoa que sabia falar inglês e o dialeto deles, e ela falou, conversa com o menino para saber o que está acontecendo, por que ele sofreu tanto. Aí a menina foi conversar com ele, depois ela explicou, sabe o que é? É que ele entendeu que vocês iam tirar todo o sangue dele e passar para a menina. Que no fundo ele ia, aos pouquinhos ele ia morrer, né? Perder todo o sangue, ele ia morrer. Mas aí, mas pergunta para ele, mas se ele pensou isso, por que ele aceitou doar o sangue, né? Por que você aceitou doar o sangue pensando que ela é minha amiga? Ela é minha amiga. Eu estava disposto a doar todo o meu sangue. Bonito, né? Será que nós estamos dispostos a doar o nosso sangue para uma pessoa, né? Isso é amizade. Isso tem valor, né? Então, eu digo, isso tem que ser transmitido aos alunos, aos filhos, né? A amizade, a compreensão, o respeito. Respeito, né? Como é que se fala? Por favor. Como é que se fala? Obrigado, né? Como é que se fala? Me desculpa. Essas 3 palavrinhas que o Papa Francisco fala, né? Sinceridade, eu vou voltar a falar disso mais adiante. Generosidade, né? Pensar nos outros, né? Vocês sabem que todos os alunos são pequenos Calvins. Já ouviu falar do Calvin? Alguém já ouviu, né? Do Calvin. O Calvin é um personagem da história em quadrinhos, né? O Calvin, uma vez perguntaram o que era a palavra egoísta. Calvin disse imediatamente, egoísta é todo aquele que não pensa em mim. A gente fala assim, você é um egoísta, porque você não pensa em mim. Então, egoísta é todo mundo que não pensa em mim, né? Todos têm que pensar em mim. No fundo, ele dizia isso, são egoístas. Bom, nós somos todos nós somos egoístas. Se nós não fizermos um esforço para fazer o esforço contrário ao egoísmo, a tendência nossa é tudo para nós, né? O contrário exige esforço, né? Dar aos outros, dar-se aos outros, ajudar os outros, né? Renunciar a si próprio em benefício dos outros, tudo isso é o contrário do egoísmo. E isso tem que se aprender também no dia a dia, em casa e na escola, né? Conviver com as diferenças, as pessoas são diferentes, né? E liberdade, aprender a usar a liberdade com responsabilidade. Vamos em frente. Exigências aos educadores. Não, eu pulei um aqui, né? Valores relacionados... Transcendência, ele pulou 2. Bom, eu já falei alguma coisa. Transcendência, eu já tinha explicado um pouco antes. Dignidade de toda pessoa humana, né? Como é que eu reconheço a dignidade da pessoa? Porque ela é criatura de Deus, porque ela é também filho de Deus, filha de Deus, né? Porque ela é amada por Deus. Nós somos diante de Deus como se fossem seres únicos e, portanto, isso tudo justifica o meu respeito a essa pessoa, né? O sentido da vida, eu já falei também disso, né? As grandes perguntas sobre de onde eu venho, para onde eu vou, né? O que eu estou fazendo aqui, a gente só responde com o recurso à transcendência. Descobrir a própria vocação e missão, né? Isso também a gente tem que dizer para os jovens. Nenhum de nós vem ao mundo sem uma vocação e sem uma missão a cumprir. Cada um de nós é objeto de um ato único criado por Deus. Por isso que a igreja defende o ser humano, a vida humana, desde a concepção, porque no momento da concepção, cada um é objeto de um ato criador único de Deus. Nenhuma pessoa é igual a outra, né? E cada pessoa tem uma vocação e uma missão a cumprir nesse mundo. Todos têm vocação, né? Não é que todos tenham a mesma vocação, mas todos têm vocação e têm que descobrir qual é a sua vocação, né? Não só a vocação profissional, claro, na escola, vocação profissional, mas a vocação também enquanto filhos de Deus, né? A vocação dentro da igreja, para aqueles que têm vida espiritual, vida de igreja, né? A realidade da dor e da morte, né? Nós só encontramos uma resposta com recurso a Deus e a transcendência, né? Aí eu conto a história do Viktor Frankl. Ele é um psiquiatra judeu austríaco que criou uma linha
de psicoterapia chamada logoterapia. É a terapia pelo sentido da vida, né? Ele é muito interessante, os estudos dele. E ele tem muitas experiências que ele conta nos seus livros, né? Uma delas se deu em relação a um senhor que ficou viúvo, que foi se tratar com ele. Ficou viúvo, o homem entrou em depressão, né? Porque a vida dele era viver com a esposa morreu. E aí a vida perdeu o valor para ele, né? Então o psiquiatra disse: olha, o senhor pensou se acontecesse o contrário? Se em vez de a sua esposa morrer primeiro, fosse o senhor a morrer primeiro? Não, nunca pensei nisso. Veja bem, ela morreu, o senhor ficou sozinho. Ela morreu casada, ela nunca foi viúva. Ela morreu casada, não é? Ela teve o senhor, o marido dela, até o fim da vida junto dela. E ela morreu feliz. A sua viuvez está trazendo um sentido para a felicidade da sua esposa, que morreu feliz, né? Se fosse o contrário, se o senhor morresse antes, ela passaria o resto da vida viúva e podia sofrer por isso. Deus poupou esse sofrimento da sua mulher. O seu sofrimento tem o sentido de poupar o sofrimento da sua mulher. Aquilo ajudou aquele homem a encontrar um sentido para o seu sofrimento, né? Deus e a religião, né? Bom, também tem toda a questão do ensino religioso. Eu só digo uma frase: o ensino religioso está previsto na Constituição do Brasil desde 1934, fora a primeira Constituição, que foi a republicana, que não previa ensino religioso. Todas as constituições do Brasil, até a atual, prevêem ensino religioso na escola pública, né? De um jeito ou de outro, confessional ou não, etc., né? E até hoje está isso em vigor. Portanto, por que o Estado reconhece? Porque a formação religiosa contribui para a formação integral do cidadão. Vamos em frente. Valores relacionados aos ideais, né? Isso que nós temos que transmitir, os professores aos alunos e os pais aos filhos, né? A perfeição do trabalho, né? O trabalho bem feito dignifica o homem, né? Então você vai fazer um trabalho, você vai colocar todo o seu esforço, e aquele trabalho bem feito, ele dá glória a Deus, ele fala sozinho, né? Aquela famosa estátua de Moisés, do Michelangelo, né? Que Moisés fez uma estátua tão perfeita, o Michelangelo fez uma estátua tão perfeita, que dizem que ele pegou o martelo depois e bateu no joelho e fez: parla, Moisés, parla, falta falar só, né? Falta falar, né? Porque é tão perfeita essa perfeição do trabalho. A profissão como um serviço, né? Não é pensar na profissão só no ponto de vista egoísta, se eu ganho, se eu não ganho, se eu tenho retorno, né? A minha profissão é servir, né? Toda profissão é servir alguém. O barbeiro serve, o padeiro serve, o professor serve, o motorista, todos estão servindo, né? Formar família e educar filhos, esse é um grande ideal também. A igreja, vocês sabem, tem umas prioridades. Uma das prioridades da igreja nesse momento presente é a família, a formação de famílias bem estruturadas, né? Famílias que eduquem bem seus filhos, né? Pessoas que se preparem bem para casar, né? Cursos de noivos, né? Pessoas que sejam acompanhadas depois do casamento. Isso, na nossa igreja nós temos uma falha, a gente tem curso de noivos, mas a gente não tem curso de recém-casados, né? É preciso ajudar depois do casamento também. Formar família e educar filhos é uma grande meta para a igreja e para a sociedade. Ser um profissional de prestígio na sua área. Você não pode ser bom em tudo, né? Mas aquilo que você fizer, você tem que fazer bem feito. Você tem que ser bom naquilo que você faz, né? Estimular os jovens a isso. Ter uma influência positiva na sociedade. Vocês viram... Bom, não vou falar de política, senão aqui, né? Quando o bispo fala de política, ele acaba falando que não deve. Mas você vê, quando uma pessoa ela tem um prestígio profissional, a sua influência na sociedade é muito grande, né? Vocês têm que ver assim. Eu digo
para os professores, olha, na sua sala de aula pode estar aí um grande governador, um grande presidente, né? Ou pode estar uma pessoa, um grande médico, uma pessoa que vai fazer um bem muito grande para a sociedade. Você está formando, está na sua sala, né? Depois mudar o mundo para melhor, porque todo jovem é meio rebelde, né? Esse mundo não presta, eu quero um mundo melhor. Então vamos lá, você quer um mundo melhor? Vamos trabalhar por isso, vamos fazer a sua parte, cada um vai fazer a sua, né? Vamos em frente. Exigências aos educadores. Isso também se aplica aos pais, né? Exemplaridade. Ninguém dá o que não tem. Nós, se queremos ser bons pais e bons professores, temos que investir na nossa própria formação, né? Nós temos que dar bom exemplo. Não podemos dizer assim, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Isso é uma hipocrisia, né? Vocês têm que fazer como eu estou dizendo. Eu não faço, não olhem para mim, não. Isso não dá, né? Coerência. Os jovens exigem muito coerência, né? Praticar aquilo que se pretende ensinar, né? E eu sempre digo, qual é a didática de Jesus Cristo? Por que Jesus Cristo atraía tanto as pessoas, né? Por que as pessoas ficavam entusiasmadas ouvindo Jesus falar, né? Por que os fariseus perdiam o seu público? Porque Jesus começou a fazer e a ensinar. Primeiro ele pratica, depois ele ensina. Quando ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito, como no domingo passado, ele nasceu pobre, escolhendo, ele podendo escolher. Ele podia nascer num palácio, podia, e até a gente acharia normal, é filho de Deus, não podia? Nascer num palácio, podia nascer em Roma, ou em Atenas, cidade importante, né? Mas ele nasceu onde não nascem as crianças, nem as crianças mais pobres, numa cova, numa gruta de animais, né? Então ele nasceu pobre, viveu do seu trabalho. Então quando ele diz bem-aventurados os pobres, ele é pobre. Quando ele diz bem-aventurados os mansos, ele é manso, né? Ele não é violento. Então ele tem autoridade moral, porque ele fala daquilo que ele está praticando. E isso que é mais difícil para nós, que formamos os jovens, né? Outro dia, eu conheço um juiz de direito, que ele tem um monte de filhos, acho que tem 7, 8 filhos, e sempre aquela bagunça do carro cheio de coisas e tal. Então o pai estava atravessando o farol, e a menininha lá atrás, pai, o senhor está passando no farol vermelho. A menina tem toda a razão, né? Ele é juiz, a lei, respeitou. Pai, o senhor não está respeitando a lei. Então, claro, ele tem que ser exemplar, né? Investir na formação pessoal dos educadores. Isso é mais para quem está na direção de escolas, né? Temos que formar os professores também. Vamos em frente. Conhecer os educandos, né? Ou conhecer os filhos. Conhecer significa ter um interesse real, né? Há um educador famoso que ele pegou a palavra interesse e separou, para explicar o que significa conhecer. Inter mais esse, né? Inter é dentro, esse é estar. Então, para eu conhecer uma pessoa, eu tenho que ultrapassar a camada externa e entrar dentro dessa pessoa, ver o seu coração, né? Ver o seu pensamento, né? Ver o seu modo de agir, né? A sua origem, a sua família, né? Então, para conhecer, há um trabalho grande para atingir esse conhecimento. Não ver só as deficiências, né? Já falei disso, não martelar nos defeitos, não humilhar. Isso acontece nas casas e acontece nas salas de aula. Se você tem que corrigir alguém, algum aluno, um filho, você chama, fecha a porta. Jesus fala isso no Evangelho, né? Se o teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e corrige o teu irmão, né? Porque se a gente corrige na frente dos outros, a gente humilha, a pessoa não aceita e ela não nos vai dar razão, né? Tanto os filhos como os alunos, né?
Valorizar o que tem de positivo, já mencionei isso, né? Descobrir os talentos de cada um também. Fazer render os mais dotados, esse é um grande desafio, né? Dizem que na rede pública 4% dos alunos são superdotados e não existe um plano para esses alunos, né? Eles têm mais capacidade que os outros, né? Fazer render os mais dotados e estimular os que têm dificuldade, né? Essa é uma coisa que acontece que as mães, em geral, as mães têm essa capacidade, né? As mães, elas sabem, quando tem um filho que é mais esperto e outro que é menos, né? O mais esperto chega e fala, mãe, tirei 8,5, né? Ela fala, tá bom, meu filho, mas você podia tirar 9,5, né? O outro que era mais fraquinho, tudo, chega, a mãe chama, mãe, tirei 5,5. A mãe fala, vamos fazer um bolo para comemorar, né? Porque, coitado, ele não tem mais capacidade, né? As mães sabem isso, né? Os professores também. Exigir mais daquele que pode dar mais e compreender aquele que pode render menos. Cultura do encontro também é o que o Papa Francisco nos tem falado com muita frequência. Isso serve para a aula e para a família, né? Dedicar tempo, perder, entre aspas, tempo com as pessoas. Ah, mas tem muita coisa, mas é todo mundo corrido. Olha, não tem que... Um dia você não tem que ir lá na farmácia comprar um remédio. Então você fala, filho, vamos comigo comprar um remédio. Aí você vai conversando. Depois você para na volta, você para tomar um sorvete. E toda vez que você for sair, ele vai falar, mãe, você não quer comprar remédio? Porque você vai comprar um sorvete para ele, né? Aí você vai conversando. Com os alunos a mesma coisa, né? Estar com os alunos sem pressa. Trabalhar com eles. Você conhece muito uma pessoa quando ela está fora do ambiente da sala de aula. Você conhece quando ele está fazendo esporte, né? Você vê que é um aluno, na hora do esporte, ele é líder, ele tem garra, ele luta, ele não se... Né? Quando ele chega na aula, ele fica mole, né? Ele fica sem garra. Mas como? Você, no campo de futebol, você é um leão e aqui você é um gatinho? O que acontece? Você tem capacidade, né? Você conhece um aluno que ele tem liderança lá fazendo o esporte, né? Você conhece também que ele é tímido, que ele é medroso, que ele não se atreve, né? Você vai conhecendo uma série de qualidades ou de deficiências, vendo o aluno em outros ambientes fora do ambiente da sala de aula, né? No teatro, se ele tem desenvoltura para falar, né? No trabalho em equipe, se ele tem liderança, se ele domina ou se ele empurra para os outros e se acomoda, né? As visitas, às vezes as escolas fazem isso, né? As escolas vão visitar uma indústria, vão visitar um museu, né? E também nesse momento a gente vê como eles se comportam e a gente vai conhecendo melhor, né? Tutoria individual, só menciono isso porque existem umas escolas particulares que fazem isso, eu conheço algumas. Cada aluno tem um tutor, é um professor que acompanha o seu desempenho escolar, que conversa com ele, né? E, inclusive, algumas escolas públicas, já conheci algumas, que têm regime integral. Essa é a meta que eles estão querendo no estado de São Paulo, ter dedicação integral. O aluno fica o dia inteiro na escola, né? Tem aulas de manhã e aulas à tarde. Isso é bom, para tirar da rua, né? E nessas escolas que eles têm mais tempo, os professores também ficam à tarde para algumas aulas e cada professor atende um grupo de alunos, né? Verdade, aqui não vou me estender muito, mas acho que nós vivemos num mundo de muitas mentiras, né? Tal do fake news. Você não sabe mais o que é verdade e o que não é. Quando a gente recebe essas coisas no WhatsApp, os videozinhos, vai saber, né? Vivemos num mundo de fantasia, então é muito importante a verdade, né? A vantagem de dizer a verdade, né? Uma pessoa sincera, a gente confia na pessoa que é sincera, na pessoa que sempre diz o que é certo. Conhecer a verdade objetivamente. A dúvida não pode ser um estado definitivo. Se eu tenho dúvida de uma coisa, eu tenho que esclarecer essa dúvida. Não posso agir na dúvida. Isso serve para o âmbito moral também. Se eu tenho dúvida se é pecado ou não é, eu não posso correr o risco de pecar. Eu tenho que sair da minha dúvida, né? O departamento de estrada de rodagem diz assim: na dúvida não ultrapasse, né?
ser defensores da verdade, acreditar naquilo que o aluno está dizendo, ou que o filho está dizendo, ainda que você desconfie que ele não está dizendo o que é certo, mas tem que acreditar nele, porque ele está fazendo um depoimento, né? Dizer a verdade sempre, isso não é fácil, né? É muito mais fácil dizer uma mentirinha para não ficar mal, né? É uma tentação, né? Mas dizer a verdade vos libertará, como dizia Jesus, né? Dizer a verdade com caridade também. Às vezes, quando temos que dizer a verdade, não dizer assim, senta aí que eu vou dizer umas verdades para você. Não, calma, tem que dizer a verdade com caridade, né? Como eu disse antes, vai e corrige o teu irmão a sós, né? Sempre de uma maneira positiva, né? Mostrando compreensão com a situação da pessoa, mostrando que a gente sabe que as coisas custam, né? Mas explicando que ela tem condições de melhorar aquela sua... Vocês não perguntaram da caneca da sinceridade, então eu vou passar para frente. Diálogo, que nós temos que terminar porque vocês têm compromisso amanhã e eu também, né? O vício do professor e o vício das mães. As mães têm o mesmo vício que os professores. Sabe qual é? Elas falam muito. E os professores também. Então, é preciso fazer um esforço. Vocês já perceberam uma coisa? Deus, quando criou o ser humano, por que Deus colocou 2 ouvidos e uma boca? Porque talvez Deus esteja dizendo assim, olha, você tem que ouvir o dobro do que você fala. Né? Então, ouvir, né? Nosso mundo, tem pessoas, tem um filho que fala assim, pai, quanto que o senhor ganha por hora? R$50, toma aqui, R$50, dá 1 hora para mim aqui, eu quero conversar com o senhor. Pagando 1 hora para o seu trabalho, para conversar comigo, né? Dar tempo para estar com as pessoas, ouvir as pessoas, né? Um aluno, conhecer a família, o entorno social, às vezes você sabe, o que esse aluno é desse jeito? Eu não sei, né? Aí você chama a mãe, e a mãe se apresenta, você fala, agora eu já sei porque ele é assim. Com essa mãe, não é assim? Então, conhecer a família, né? Para poder ajudar, né? Conhecer o vocabulário e a linguagem dos jovens. Às vezes os jovens dizem, as mães, uma mãe que dizia assim, eu não me entendo mais com a minha filha, né? Parece que eu falo um idioma e ela fala outro idioma. E a verdade, os filhos falam, mãe, a senhora não me entende, mãe. Né? Mãe, a senhora não me entende. E é verdade, eu preciso conhecer o vocabulário, conhecer a linguagem. Os jovens, inclusive nesse sínodo da juventude que teve agora, uma das coisas que os jovens disseram assim, a igreja precisa entender a nossa linguagem, os padres precisam entender a nossa linguagem. Nós não entendemos o sermão do padre, né? O sermão do padre é uma coisa chata, né? Parece que ele fala, não sei, para as moscas, não serve para nós, né? Por isso que o Papa está preocupado com o sermão do padre, né? O Papa escreveu uma dissertação apostólica com umas 20 páginas só sobre homilia, né? A gente lê aqui, a gente fica envergonhado. Para fazer uma boa homilia, né, diácono? Fazer uma boa homilia não é fácil, né? Bom, aprender a falar a linguagem do jovem, conciliar compreensão e exigência. Isso aqui mereceria toda uma fala, né? Como é que eu vou compreender e exigir ao mesmo tempo, né? Onde é que eu puxo, onde é que eu solto, né? Entendeu? É uma coisa que não se aprende nos livros, né? É como, por exemplo, ensinar um filho a andar de bicicleta. Claro, você pode pôr aquelas 2 rodinhas atrás aí, mas também não vai aprender, tem que tirar a rodinha, né? Então, como é que você faz? Você fica segurando a bicicleta o tempo todo, né? Fica segurando, aí ele não vai cair de jeito nenhum, mas ele não vai aprender a se equilibrar. Você solta o filho, pega a bicicleta e vai embora, ele vai na esquina, ele vai causar um acidente, né? Então você tem que deixar ele andar, mas também você tem que ir correndo do lado para ver se ele vai cair, se ajuda, né?
até que ele consiga se equilibrar. Educar os filhos a usar a liberdade é isso. Você não pode soltar de vez, você não pode segurar o tempo todo. Por isso que hoje em dia as pessoas, vai cortar isso que eu vou falar agora também. Por isso que hoje em dia o grande negócio é cuidar de cachorro. Lá em São Paulo, outro dia passando na rua, eu vi uma casa assim, estava escrito assim, Clube do Focinho. Era creche para cachorro. Creche. Então a pessoa vai para o trabalho, chega na creche, tira o cachorro. Então aquela casa é um inferno, porque imagine 50 cachorros o dia inteiro latindo. Quer dizer, a vizinhança ali não sei como é que vive, né? Creche para cachorro, spa para cachorro. Por quê? Porque cachorro não tem liberdade. Você está cortando, né? A criança, educar um filho é muito complicado, porque o filho tem liberdade. Ele fala, não, eu não quero. E aí? Você sabe que ele vai se esborrachar, que ele vai bater a cabeça na parede. Você tem que deixar. Você não pode amarrar o filho, né? Que se você amarrar, você vai preso também, né? Bom, então o que eu quero dizer? Que educar, ensinar a usar a liberdade não é nada fácil. A gente sofre para burro. Porque os pais, eles batem o olho e já sabem o que vai acontecer, né? Esse namoro não vai dar certo. Mas você vai dizer que não, né? Esse casamento não vai dar certo. Quantas vezes a gente sofre por causa disso? Bem, eu estou saindo do tema e eu estou me estendendo demais. Conseguir que se sintam compreendidos, isso é fácil de dizer, mas muito difícil de praticar. Você pode dizer, eu compreendo, mas ele não se sente compreendido. Entendeu? Não basta você dizer, eu compreendo, mas ele tem que se sentir compreendido. Saber exigir com simpatia. Conclusão, vamos terminar. Conclusão, esperança. Eu trago aqui uma frase do Papa Francisco. Educar é um ato de esperança, uma aposta em um futuro que se constrói no caminho de busca da verdade, de procura da beleza, do tesouro escondido, do qual a existência da fé nos torna seguros. É um ato de esperança, um ato de investimento no futuro, né? É de construir um caminho, né? Em busca da verdade, da beleza, né? Das coisas bonitas, né? Da beleza. Nós somos atraídos pelas coisas belas, por coisas bonitas. Nós somos atraídos, por isso nós somos atraídos por Deus também, né? O coração humano, ele não se satisfaz com as coisas da terra. Essa famosa frase de Santo Agostinho: fizeste no Senhor para ti, nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti. A educação é isso, é educar, elevar para apreciar as coisas elevadas. Muito obrigado.